que é o anjo destruidor, né? Agindo, quer dizer, incorporado num ser humano, num homem, né? Que dá ordem a esses gafanhotos mecânicos e diz assim, né? Foi-lhes dado que não matassem, e sim os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, veja só, o que vai dizer agora aqui na palavra de Deus aqui. Por exemplo, nesses dias, quando esses gafanhotos criados pela tecnologia, numa base militar ali no fundo da terra, que chama o abismo, o poço do abismo, quer dizer, picarem a humanidade, haverá um tormento, um desespero. Então os homens vão querer morrer, vão procurar a morte, mas a morte, que é o espírito da morte, vai fugir, não é? Porque ele sabe que isso é o cumprimento da profecia, não é? O toque da quinta trombeta. Então as pessoas vão se suicidar, vão com certeza cair dos prédios, vão tomar comprimidos para morrerem por causa da dor insuportável que é essa dor da picada do escorpião. Não é? Só quem já foi picado pelo escorpião, não sei quanto tempo demora uma picada do escorpião, mas é algo, não é, dolorido. Agora imagina essa picada, essa dor, esse desespero por 5 meses. Uma pessoa sendo atormentada noite e dia por 5 meses. As pessoas vão querer morrer. É um desespero, não é? Incompreensível. As pessoas vão querer morrer. As pessoas vão querer fazer alguma coisa para morrer. Mas a morte fugirá deles, como está escrito aqui, não é? Naqueles dias os homens buscarão a morte. Não é? Buscarão, procurarão e não a acharão. Quer dizer, hoje, você tentar a morte, você morre. Vai direto, com certeza. Nem brinque com isso. Né? Porque a palavra de Deus, podemos ver aqui Apocalipse, o suicida não tem salvação. Você sabia disso? Quer dizer, quem tira a própria vida, automaticamente perde a salvação, seja quem for, sobre a face da terra. É o único dos atos que o homem pode cometer que não tem salvação. É tirar a própria vida, o suicídio. Então, se você conhece alguém que suicidou, você pode ter certeza que essa pessoa está no inferno. No céu não está. Pode ter certeza. Ainda que seja sua mãe, o seu pai, o seu filho, seja lá quem for. Tirou a sua vida, não é? Porque está escrita que o suicida não herdará o reino dos céus. Mas continuaremos aqui, os homens desejarão morrer, mas não poderão morrer. Quer dizer, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quer dizer, vejamos que a morte é um espírito. É um espírito que foi criado por Deus. Quer dizer, então a morte vai se afastar da humanidade. Todas essas pessoas, então, podem tentar a morte que não vão morrer. Quer dizer, porque o homem foi criado para ser eterno, para não morrer, não é? Nós morremos por causa do pecado. E é o pecado, não é? Que é a força da morte, por causa de Adão. Aí podemos entender, se a morte sai do nosso corpo, não é? Então nós não morrimos. Quer dizer, ainda que a pessoa tente morrer, suicidar, a pessoa não consegue tirar a própria vida, porque a morte fugiu. Mas se a morte voltar, a pessoa tentar o suicídio, ela morre. É lógico, não é? Mas isso dá um grande entendimento o que aconteceu ali no Jardim do Éden, não é? Porque essa morte estava dentro da árvore e quando Adão desobedeceu comendo o fruto, quer dizer, essa morte passou para a nossa carne, passou para o homem, não é? Porque a morte estava presa. Deus criou a morte, mas estava na mão do homem entre escolher a árvore da vida, porque a árvore da vida estava o quê? O Espírito Santo, o Espírito da vida. E na árvore do conhecimento do bem, não é? Estava a morte. E o homem escolheu a morte. Por isso que o homem morre. Senão o homem não morreria. Porque Adão já estava há mais de 100 anos dentro do jardim do Éden. E ele não morreria, ele viveria eternamente. Para isso que Deus criou o homem. Mas isso será uma outra conversa para não esticar esse estudo. Continuaremos aqui. Então o homem procurará a morte e não o achará. Então, João